Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson. E nesse vídeo nós vamos responder aí, né, se os escritores dos evangelhos eram realmente geograficamente ineptos, né? Ou seja, será que eles realmente não conheciam a geografia da Palestina, ali da região, né, que eles estavam descrevendo? Então, pessoal, desde já peço para que vocês inscrevam-se no canal, curtam o vídeo já, dê um like, tá? E compartilhem em seus grupos, tá? E chamem mais aí pessoas para se inscrever no canal, entrarem no grupo do WhatsApp, onde vocês podem receber mais meu conteúdo aí exclusivo, tá, pessoal? Porque eu trago conteúdo exclusivo aí para vocês. E vejam aqui todos os livros que eu recomendo para vocês, certo? Todos os livros que eu recomendo são livros realmente úteis, importantes para todas as pessoas interessadas em estudar mais a Bíblia, estudar o cristianismo, se aprofundar, certo? Então, são livros muito importantes e os links oficiais estão aqui na descrição e vocês podem ver, certo? Então, pessoal, os céticos, então, tipo Miranda e outros, sempre dizem que Marcos e outros escritores dos evangelhos, né, sabiam pouco sobre a geografia palestina. Eles cometeram graves gafes geográficas. Se os escritores dos evangelhos soubessem do assunto, não cometeriam erros tão flagrantes. Portanto, não podemos confiar neles como documentos históricos confiáveis. Para o Evangelho de Mateus, isso é especialmente problemático. Um verdadeiro judeu local como Mateus não pegaria emprestado de alguém tão geograficamente incompetente quanto Marcos. Alguns críticos concluíram disso que quem escreveu Mateus não poderia ser Mateus, o discípulo. Quero analisar 3 vezes em que os escritores dos evangelhos supostamente foram reprovados na geografia palestina e ver se essas objeções realmente têm algum peso. Há algum erro em Marcos 7,31? Vamos ler aqui, né? O texto diz, aqui está o texto. Então ele, Jesus, voltou da região de Tiro e passou por Sidom até o mar da Galiléia, na região da Decápolis. Agora vocês podem ver aqui no mapa, olhando para o mapa, né? Jesus vai para o norte para viajar para o sul. Isso é estranho, né? Em seu comentário sobre Marcos, o crítico Hugh Anderson diz que o curso de Jesus seria como viajar de Cornwall para Londres passando por Manchester, né? Então vocês podem ver aqui a distância, certo? Que aqui diz, mostra, né, no mapa aqui, diz segundo o texto, né? O crítico bíblico Dennis Ninehan concorda, escrevendo em seu comentário sobre Marcos. De sua leitura desse versículo, ele conclui que o evangelista não estava diretamente familiarizado com a Palestina. No entanto, acho que os críticos estão tirando conclusões precipitadas aqui. Olhando para o contexto, Marcos mostra que ele conhece a geografia. Basta verificar Marcos 7, 24 e 26. Vamos ver. E dali ele se levantou e foi para a região de Tiro e Sidom. E ele entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse, mas ele não podia ser escondido. Mas imediatamente uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo ouviu falar dele e veio e caiu a seus pés. Ora, a mulher era gentia, cirofenícia de nascimento, e ela rogava a ele que expulsasse o demônio de sua filha. Então Marcos sabe onde ficava Tiro, né, a Fenícia Síria, o Mar da Galileia, e onde ficava Decápolis. Vamos realmente presumir que ele não sabia onde ficava Sidom? Tem que dizer que essa é uma leitura nada caridosa, né? Em vez de olhar para esse mapa plano e presumir que Marcos não tinha a mínima ideia, vamos olhar para um mapa topográfico. Prestem bem atenção aqui, pessoal. Ó, você pode ver que o Monte Meron, que tem 4.000 metros de altura entre Tiro e o Mar da Galileia, de acordo com o filósofo Tim McGreal, né, uma enciclopédia humana sobre todas as coisas de apologética histórica, há uma passagem de Sidom através das montanhas até o vale do Rio Jordão, onde os viajantes a pé para a Galiléia poderiam ter água fresca para a jornada. Lembre-se de que não havia 7 elevações onde pudessem parar no caminho para pegar um Evian ou Gatorade, né? Não havia paradas ali, né, de hotel ou restaurante ou uma coisa assim, né, onde eles pudessem pegar ali e tomar alguma coisa, né? Então, isso derruba os críticos, né? Confira um bom mapa na próxima vez. Então vocês podem ver pelo mapa o que quer dizer aqui, certo? E quanto a Marcos 11:1, aqui está o versículo. Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos. O crítico bíblico Randall Helms ataca isso. Qualquer um que se aproximasse de Jerusalém vindo de Jericó, iria primeiro para Betânia e depois para Betfagé, não o contrário. Essa é uma das várias passagens que mostram que Marcos sabia pouco sobre a Palestina.
Devemos presumir, argumenta Dennis Ninihan, que Marcos não sabia as posições relativas dessas duas aldeias da estrada de Jericó. Né? Está lá em quem escreveu os evangelhos, certo? Opa, de novo, mas espere um segundo. Leia Marcos 11:1 novamente. Observe que o versículo não diz: quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram primeiro a Betfagé, depois a Betânia. Marcos apenas conta aos seus leitores aproximadamente onde era na estrada que Jesus enviou seus discípulos à frente. As cidades de Betfagé e Betânia ficavam ambas nas encostas a leste do Monte das Oliveiras e apenas meia milha uma da outra. Isso é apenas uma leitura com uma hermenêutica de suspeita. Uma boa leitura de senso comum do texto não revela nenhuma falha. Isso é o segundo strike, né? O derruba os críticos, né? Vamos dar a eles uma chance, né? Existe uma falha geográfica em Lucas 17:11. Vejamos o versículo. No caminho para Jerusalém, ele estava passando entre Samaria e Galiléia. Samaria fica entre a Galiléia e a Judéia. Então, por que Jesus andaria perto da fronteira entre Samaria e Galiléia para ir a Jerusalém? Em seu comentário sobre Lucas, o falecido Joseph Fitzmyer diz: esta frase consagra a ineptidão geográfica de Lucas, e não é fácil explicar o que se quer dizer aqui. Ok, mais uma vez, de acordo com Fitzmyer, Lucas é geograficamente inepto, mas vamos dar uma olhada em um mapa da Palestina do século I antes de nos precipitarmos e assumirmos que Lucas não sabia do que estava falando. Dê uma olhada aqui no mapa aqui de Israel, né, na época de Jesus, certo? Há alguma inépcia acontecendo aqui, mas não é na ignorância geográfica de Lucas. Em vez disso, é na inépcia de Fitzmyer em considerar o contexto histórico. Durante o século I, os líderes religiosos judeus e samaritanos ensinavam que era pecado ter contato com o grupo oposto. Nenhum dos dois deveria entrar nas regiões um do outro. O historiador judeu Joséfo relata numerosos confrontos violentos entre judeus e samaritanos durante a primeira metade do primeiro século. Então, para um exemplo, veja lá em Guerras Judaicas 2, 12, 3 ao 4. De acordo com Joséfo, os samaritanos até matariam viajantes que iam para Jerusalém. Veja lá em Antiguidades 26, 1. E Lucas 9, 51 a 52 confirma essas hostilidades. Ele escreveu: quando se aproximaram os dias para que ele fosse levado para cima, ele, Jesus, decidiu ir a Jerusalém. E enviou mensageiros adiante dele, os quais foram e entraram numa aldeia dos samaritanos para fazer os preparativos para ele. Mas o povo não recebeu, porque seu rosto estava voltado para Jerusalém. Então, ir para leste e viajar perto da água potável faz todo sentido para Jesus. Essa passagem não é tão misteriosa assim. A descrição de Lucas faz muito sentido. Esse é o primeiro strike, né? O derruba os críticos. É o terceiro, quer dizer, né? Espere um segundo, você está no desvio mais difícil, né? Desvio aqui no mais difícil. Alguém pode dizer, você está evitando o problema mais difícil aqui no caso, né? E o homem louco ali de Gadara, né? Os escritores sinóticos relatam que Jesus expulsou uma multidão de demônios e o jogou em uma manada de porcos, que correram para o mar da Galileia e se afogaram. Essa história está em Mateus 8, 28, 34, Marcos e Lucas. Vocês podem ver depois aqui citações. Marcos e Lucas dizem que esse estranho evento ocorreu no país dos Gerazenos. Mateus diz que foi na terra dos Gadarenos. Logo de cara, há uma contradição, mas piora. Gadara fica a 5 milhas de distância do mar da Galileia. A cidade de Gerasa fica a 30 milhas de distância da costa. Os críticos concluíram que Marcos é ignorante aqui no caso, né? E Mateus tentou consertar, mas ainda assim estragou tudo. Mas há diversas variantes textuais significativas no texto grego de Marcos 5:1 e nas passagens paralelas de Mateus 8:28 e Lucas 8:26 e 27. Em Marcos e Lucas, a melhor leitura atestada é Gerazenes, uma tentativa de representar o adjetivo correspondente ao nome do lugar. Sem vogais, Gerasa, né, fica GRS ou KRS, Gerasa, né? É como o nome do lugar seria escrito em aramaico. Pessoal, para que vocês querem se aprofundar mais aqui, vocês podem ver mais respostas aqui a essas questões
e outras dúvidas, né, que os céticos lançam sobre a Bíblia e tudo mais, vocês podem conferir aqui no Manual Bíblico das Questões Polêmicas Difíceis da Bíblia. O link oficial está aqui na descrição, tá bom, pessoal? Ele tem mais de 600 perguntas aí respondidas, tá? Que respondem às alegações dos céticos, ateus, e vocês podem ver aqui também. E o curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa, que é interdenominacional, certo? E vocês podem ver aqui no link oficial na descrição, que também responde aos céticos aí, tá? Então, Mark Roberts aponta em seu livro Podemos Confiar nos Evangelhos, tá? Que essas variantes nos dizem que talvez devêssemos chamar o demoníaco de Homem Louco de Quersa, ou Quersa, né? Quersa, ou El Cursi moderno, fica no mar, no lado leste do mar. E acontece que é uma encosta íngreme que termina a menos de 50 metros do Mar da Galileia. Vocês podem ver aqui na imagem, ó, tá? Penhasco de El Cursi, ó, tá? Paul Hodges Eddy e Greg Boyd apontam em seu livro A Lenda de Jesus que arqueólogos localizaram tumbas em cavernas a 2 milhas do local. Há também uma capela do século V lá, sugerindo que a igreja primitiva a considerava espiritualmente significativa. Mas enquanto a frase gadarenos, é possível que algum escriba antigo do Evangelho de Mateus tenha escrito errado o termo Gerazenes, né, ou Gerazenos, e o tenha confundido com gadarenos, assim como alguém pode confundir ou corrigir erroneamente Waterloo com Westerloo. Ambas as cidades ficam no estado de Nova York. Os copistas de manuscritos não estão imunes a cometer erros de ortografia ou a corrigir o que estão copiando se acharem que é um erro de ortografia. Na verdade, há um caso positivo muito forte e pode ser reunido de que os escritores dos evangelhos reconheciam a geografia palestina. Como Peter Williams aponta em seu livro Podemos Confiar nos Evangelhos, que o link está aqui também na descrição do vídeo, os evangelistas listam 26 cidades diferentes, cidades proeminentes como Jerusalém, as cidades obscuras como Naim ou Corazim. Eles também incluem 13 regiões diferentes e 5 corpos d'água diferentes e mostram conhecimento sobrenatural de onde as coisas estão, até mesmo as informações sobre estradas e árvores. Repetidamente, eles demonstram conhecimento de detalhes obscuros. Para mais detalhes, confira a postagem do meu amigo Ryan Leisure sobre o tópico, né? O link está aqui também na descrição e o artigo no Logos, tá bom? No blog do Logos, tá? Compartilhe em seus grupos, tá bom? Por outro lado, os evangelhos apócrifos, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria, o Evangelho de Judas, mal listam quaisquer locais. E isso é indicativo de lendas ali deles, ali no caso dos apócrifos. Por quê? Porque eles não listam informações ali, né? Isso mostra que os relatos dos 4 evangelistas são de uma qualidade muito maior. Eles sabiam muito mais do que os críticos lhe dão crédito. Williams conclui: nenhuma fonte conhecida reúne o conjunto particular de informações que eles, escritores do Evangelho, têm. E além disso, teríamos que supor que eles empreenderam um nível de pesquisa literária sem paralelo na história antiga. Se essas informações resultam da audição, então os relatos que eles ouviram devem ter sido bastante precisos, preocupados com histórias não apenas por sua mensagem, mas também por detalhes específicos. Assim, parece que os autores receberam as informações por sua experiência ou por audição detalhada. Então, pessoal, tá aí, tá? Toda a informação, bibliografia está aqui no vídeo, tá? Curtam, compartilhem, pessoal, esse vídeo, deem um like, comentem, porque assim ajuda o engajamento. Do YouTube recomenda aí, certo? É importante, pessoal, que mais pessoas sejam evangelizadas, sejam levadas essas informações corretas que eu divulgo, e em vez dessas mentiras e às vezes desinformações que céticos, ateístas demonstram aí no YouTube. Tá certo, pessoal? Então é isso aí, um abraço e até mais.